questões. No estrito exercício de sua função, o servidor público deve nortear-se por primados maiores, como a consciência dos princípios morais, o zelo e a eficácia. Fora dessa função, ou seja, fora do serviço público, porém, por estar diante de uma situação particular, não está obrigado a agir conforme tais primados. Errado, galera. Lembre-se, tudo que o servidor faça, dentro ou fora, pode acrescer ou diminuir o seu bom conceito na sua vida funcional. Até porque a vida particular do servidor se integra à vida profissional dele. No caso, a sua vida pública se integra à sua vida particular. Não existe uma desvinculação. É claro que ele vai ter sua vida particular, mas lembrando, ele sempre vai ser alguém que vai estar representando o Estado. Por isso, por estar diante de uma situação particular, não está obrigado a agir com princípio moral, com zelo, com eficácia. É errado, tá, galera? Ó, o examinador tentou enrolar, usou a afirmativa correta, porém errou no final dizendo não está obrigado a agir conforme tais primados, ou seja, o zelo e eficácia. Por isso o item está errado. Regras deontológicas. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo, ó, preste atenção aqui, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Aí o inciso 6º, a função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. O que eu disse perfeitamente, só dei a base aqui legal para vocês. Está no artigo, está no decreto 171 e está aí, inciso 1 e 6º. Perfeito? Das regras deontológicas. Questão de número 2, PRF de novo aí. Primeiro foi PRF, segunda PRF, 2019. A respeito da ética no serviço público, julgue o item a seguir. Galera, sem querer eu deixei aqui, mas não tem problema, tá? Servidor público que no exercício da função pública desviar outro servidor para atender seu interesse particular, ou movido pelo espírito de solidariedade, for conivente com prática, como esta, poderá ser submetido à comissão de ética. Questão correta, né, pessoal? Faz até pelo raciocínio, você pode ver. O que ele pode tentar pegar é isso aqui, movido pelo seu espírito de solidariedade. Não, independente, ser solidário não quer dizer ser conivente com um erro, né? Aí eu botei aqui, ó, pessoal, fique atento com algumas questões. O examinador vai dizer que Maria era amiga de Marta, ou seja, vai tentar contar uma historinha, tá, pessoal? Não vou ler isso aqui para vocês para otimizar o tempo, mas aqui o embasamento, ó, das vedações ao servidor público. É vedado ao servidor público desviar servidor público para atendimento ao interesse particular. Perceba que ele desviou um servidor público para atender algo particular dele, para comprar um material, não importa. Ele pegou alguém que estava exercendo sua função pública para fazer algo em benefício próprio. Está errado, tá? No caso aqui, ele for conivente com essa prática, poderá ser submetido à comissão de ética. A questão está correta, porque está dizendo que ele poderá ser submetido à comissão de ética, tá? Errado está a conduta desse servidor que desviou o outro para benefício próprio. 3. Na administração pública, a moralidade restringe-se. Atenta isso. A distinção entre o bem e o mal. O servidor público não poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. Galera, não se restringe a distinção entre o bem e o mal, tá? Tá errado isso. E aqui, ó, a moralidade não se restringe à distinção entre o bem e o mal. E aqui, ó, das regras deontológicas, vamos ler aqui a parte que é principal. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente, atente-se aqui que aqui é a chave, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, tá?
Então não é principalmente entre o bom e o mal, o legal e o ilegal, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras do artigo 37, parágrafo 4º da Constituição. A moralidade na administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia que o fim sempre será o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Ok? A questão está errada porque está dizendo que se restringe entre o bem e o mal. Pelo contrário, tá? Não se restringe entre o bem e o mal. Aqui, o servidor público se apresenta habitualmente, outra palavra-chave aqui, embriagado no serviço ou até mesmo fora dele, poderá ser submetido à comissão de ética, a qual poderá aplicar a pena de censura. Duas coisas aqui, galera. O servidor pode beber? Pode beber. Só que fora do horário de trabalho, é óbvio, né? E o problema é que o servidor que habitualmente é apresentado embriagado. Você vai lá, sai da repartição pública e você vê lá o cara no barzinho sempre bêbado lá, caído lá, cachorro lambendo a boca dele. Isso não pode, tá, pessoal? Por quê? Lembre-se, a vida particular se integra à vida profissional do servidor público. E ele pode ser submetido à comissão de ética. Sim. Qual é a pena que a comissão de ética pode aplicar? Censura. Censura é a única pena que a comissão de ética aplica, tá? Fala qualquer outra coisa, demissão, suspensão, advertência, está errado. A única pena que a comissão de ética aplica é censura. Vedações ao servidor público: apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente, ok? No serviço é óbvio que não pode, fora dele habitualmente, forma habitual, né? Questão de número 5. Diante de uma situação urgente de escolha que exija do servidor público o cumprimento dos deveres fundamentais de rapidez e rendimento, ele deverá optar pela conduta legal, justa e conveniente, podendo desconsiderar o elemento ético a fim de atender com maior efetividade ao interesse público. O que a gente leu lá nas outras questões? O elemento ético jamais poderá ser desprezado da conduta do servidor público. Então, o item está o quê? Errado, tá? O servidor jamais poderá desprezar o elemento ético de sua conduta. Ok? Tá lá. Inciso 2. Que fique claro aí, galera. A gente já até leu nas questões anteriores. Jamais, tá? Jamais. Pode contar a história que for. Falou que desprezou o elemento ético, tá errado. Número 6. No que tange a ética pública, principalmente. A comissão de ética poderá aplicar pena de demissão. O que eu falei? Pena de demissão. Comissão de ética aplica pena de demissão? Não. A única pena que a penalidade de comissão de ética aplica: censura. Errada a questão. Aí vamos continuar. O servidor público é atentar contra a ética desde que haja devida motivação para ato. Errado, tentou te enrolar. Aplicar a pena de censura cuja fundamentação deverá constar de parecer assinado por todos os seus integrantes com ciência do faltoso. A única pena que é aplicável é de censura. A única pena aplicável será a pena de censura pela comissão de ética. Ok? 7. Uma das regras deontológicas que regem a conduta dos servidores públicos federais é o espírito de solidariedade. Não tem essa regra lá. Conforme o qual se espera que o servidor seja complacente em caso de erro ou infração, pois a superação de falhas representa uma oportunidade para engrandecimento profissional dos servidores públicos. Tentou enrolar, né, galera? Mas só se ficar atento no texto, interpretar. O espírito de solidariedade para você ser conivente com o erro. Completamente errado. É vedado ao servidor público ser, em função de seu espírito de solidariedade, conivente com o erro ou infração a este código de ética ou ao código de ética de sua profissão. Perfeito? Errado. Número 8. Não descumpre o dever de respeitar a hierarquia o servidor que denunciar pressões de superiores hierárquicos que visam obter vantagens indevidas. Correto. Ele não descumpre. Você está sofrendo pressões
ali de forma indevida pelos seus superiores, cabe a você, dever seu, denunciar essas pressões de superiores hierárquicos que tentam obter vantagem através da sua conduta lá em cima de pressões, ok? Questão tá correta. Ó, aí eu botei aqui, cuidar com o jogo de palavras. Uma palavra trocada pode tornar o item errado ou correto. Sempre sublinhe risco. Isso aqui é uma dica que eu dei, tá? Vamos direto para o importante aqui. Ó. Dos principais deveres do servidor público são deveres funcionais. Ter respeito à hierarquia, porém, sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal, dos seus superiores. Resistir a todas as pressões, ó, é dever, tá, pessoal? É dever. Resistir a todas as pressões superiores hierárquicos de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Ainda das vedações agora, é vedado ao servidor público se em função de seu espírito conivente com o erro ou infração. Botei só para enfatizar mais ainda, mas é na parte dos deveres que está o enunciado. Ok, então a questão está correta. Não descumpre o dever. Então perceba nesse não aqui. Se não existisse esse não aqui, estaria errado, né? Quer dizer, no caso, estaria errada a questão. Por quê? Porque ficaria, descumpre o dever de hierarquia, o respeito à hierarquia? Não descumpre o dever. Pelo contrário, não descumpre o dever. Entendeu, gente? Só repetindo. Tem um não ali. Se tira o não, questão errada. Com o não, a questão ficou certa. É português, interpretação. Ok? Estou enfatizando que às vezes eu fico com medo de falar uma coisinha e o pessoal pegar. Enfim. Questão de número 9. Constitui dever fundamental do servidor público abster-se de exercer a função com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observado as formalidades legais. Questão correta. Lembrando, jamais deve desprezar o elemento ético de sua conduta, mesmo que observe as formalidades legais. Aqui, abster-se de exercer sua função com finalidade estranha ao interesse público. Perfeito. Aí aqui, são deveres fundamentais. Abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Ok, galera? Questão de número 9, perfeito. Caiu no MPU 2018. Questão de número 10. O servidor deve respeitar a hierarquia e não contrariar ordens de superior, ainda que estas estejam em desconformidade com os princípios norteadores da administração pública. Errado, né, pessoal? Se está em desconformidade com os princípios norteadores da administração pública, ele não deve obedecer, ele não deve respeitar. Pelo contrário, ele deve denunciar essas ordens. Ok? São deveres fundamentais do servidor público, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal, e resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou éticas, e denunciá-las. Beleza, pessoal? Questão errada. Perceba que as questões se repetem, mudam uma palavra, outra. Você tem que estar atento na interpretação, tá? Interpretação de texto. O servidor público pode abrir mão do elemento ético de sua conduta, quando no exercício de sua função, determinada situação exigir rapidez e celeridade. Errado, galera. Lembre-se, jamais o servidor pode desprezar o elemento ético de sua conduta, tá? A gente já viu isso. Questão errada. Jamais pode desprezar o elemento ético de sua conduta, o servidor. Aí está lá no artigo 3º, inciso 2º. O servidor não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Aí, principalmente, em que ele deve decidir? Entre o honesto e o desonesto. Tá, pessoal? Não vou ler todo o dispositivo, porque a gente já leu e você está acompanhando aí, para otimizar seu tempo. Mas fica atento a essas palavras-chave que eu marquei aqui, essa parte. Jamais desprezar o elemento ético e deve decidir principalmente em que? Entre o honesto e o desonesto.
12. A punição prevista para o servidor público por desvio de conduta ética, reconhecido por comissão de ética, é de censura? Ética. Galera, essa questão aqui é simples, mas olha só. A pena aplicável é de censura e não censura ética. O que acontece? É uma pegadinha. Eu acho isso aí de uma maldade, eu acho até, entende? Um pouco passivo de anulação, mas enfim. A questão é, está pedindo a literalidade. O que está na literalidade? A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a pena de censura, não de censura ética, entendeu? Por isso que está errado, não tem esse ética aqui. É só de censura. Ficou claro? Então, eu acho errado fazer uma cobrança dessa, acho, mas o que eu acho não importa. Então, a única pena aplicada pela comissão de ética é a pena de censura e não censura ética. Beleza? Questão errada. Número 13. Conforme o decreto 1171, é vedado ao servidor público civil do Poder Executivo Federal atrapalhar ou impedir o exercício regular do direito por qualquer pessoa. Realmente, é uma vedação. O servidor não pode atrapalhar ou impedir o exercício do direito de qualquer pessoa. Ok? Das vedações, tá aqui, ó. A linha D, ó, é vedado ao servidor público, a linha D, procrastinar ou dificultar o exercício regular de direito de qualquer pessoa, causando-lhe o quê? Dano moral ou material, ok? Por isso a questão está correta. Realmente é vedado ao servidor. Número 14. É proibido ao servidor público utilizar de notícia, olha só, utilizar de notícia obtida em razão do exercício de suas funções em proveito próprio ou de terceiros. Exemplo, ele tem conhecimentos sobre os valores acerca de uma licitação. Ele vai e revela esses valores por quê? Porque ele trabalha naquele setor para uma empresa privada e recebe benesses em troca desse vazamento. Então, galera, isso aí é vedado, né? É proibido ao servidor público. Ó, é vedado fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros. Ok? Questão correta. Número 15. A criação de comissão de ética com finalidade de orientar o servidor é facultativa às entidades que exerçam atribuições delegadas pelo poder público. É errado, galera. Todos têm que criar a comissão de ética, ok? Sem exceção. Ó, não é facultado como a questão diz, pelo contrário. Quer seja um órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deve ser criada uma comissão de ética. Está lá no capítulo 2 das comissões de ética, diz o seguinte: em todos os órgãos e entidades da administração pública, direta, indireta, autárquica e fundacional, direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética, encarregada de orientar, aconselhar sobre a prática, sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura. Ok? Por isso está errado, porque está dizendo que é facultativa as entidades que exerçam atribuições delegadas pelo poder público criar a comissão de ética. Não é facultativo, é obrigado, tá? Questão errada. 16. É vedado ao servidor público exercer atividade incompatível com o interesse público, ainda que tal atividade seja lícita. Correto, galera. É realmente vedado. Olha só o que diz: são deveres fundamentais do servidor público abster-se de forma absoluta, fique atento a isso, absoluta, de exercer sua função, poder, sua autoridade com finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo qualquer violação expressa à lei. Beleza? Então, fere aí dos princípios aí, no caso aí, dos deveres do servidor público. Ok? Então, a linha U, questão correta, tá? Tá baseada na linha U do decreto 171, inciso, deixa eu gravar aqui para vocês, ó. O inciso é 14, a linha U, seção 2 do decreto 171,
de 1994, principais deveres do servidor público, ok? Questão correta, vamos lá, para a próxima. Eita, perdão. É vedado ao servidor público abster-se de exercer sua função, mesmo que a finalidade da atividade seja estranha ao interesse público. A gente já viu, não vou repetir aqui, não é vedado, é sim um dever do servidor. Tá, galera? Não vou repetir o dispositivo. O dispositivo é esse aqui que a gente acabou de ver, ok? Não é vedado e sim um dever. Por isso o item está errado. Aqui, é vedado? Não. É um dever do servidor público abster-se de exercer sua função, mesmo que a finalidade e atividade seja estranha ao interesse público. Ele deve se abster se a finalidade é estranha ao interesse público, ok? É um dever dele fazer isso. E não é proibido a ele fazer isso. Perfeito? Questão 17, errada. 18. Apesar de a função pública ser tida como exercício profissional, lembre-se disso, ela não se integra à vida particular do indivíduo e, portanto, os atos praticados em sua vida privada não poderão acrescer ou diminuir o seu conceito na vida funcional. É completamente errado, né? A gente viu que é o contrário. A vida privada se integra à vida profissional. Então, aquilo que ele faz na vida particular pode acrescer ou diminuir seu bom conceito na vida funcional. Por isso o item está errado, tá? Aí aqui está nas regras deontológicas, inciso 6º. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra à vida particular de cada servidor público. Assim, os atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Questão 18. Errada, tá? Porque está dizendo que não se integra, quando na verdade se integra. Questão 19. A comissão de ética de um órgão, caso todos os seus integrantes estejam de acordo, pode aplicar penas que vão desde a censura até a demissão de um servidor? Errado, completamente errado. Por quê? A única pena aplicável pela comissão de ética é a pena de censura, tá? Nenhuma outra, apenas a pena de censura, tá? E nem censura ética, somente censura, perfeito? Questão errada, pena aplicável é a pena de censura. Não importa a história, eu botei aqui que o examinador venha contar para você, a pena será a pena de censura. Questão de número 20. O servidor que alegar desconhecimento de alguma norma de serviço ou legislação inerente ao órgão em que atua contrariará os preceitos fundamentais de ética do setor público. Correto, galera? Por quê? O servidor, na verdade, ele não pode alegar desconhecimento e dizer, não conhecia determinada regra, o que está na lei, e por isso não fiz, entendeu? Ele não pode alegar o desconhecimento do que tange ao exercício de sua função, tá, pessoal? Ele não pode. Então, por isso a questão está correta, porque está dizendo que o servidor que alegar desconhecimento, deixa eu marcar aqui, alegar desconhecimento de alguma norma ou serviço ou legislação inerente ao órgão que atua, contrariará, perceba que está dizendo que vai contrariar os preceitos fundamentais de ética do servidor público, porque é dever do servidor o quê? Se manter atualizado, se manter situado, tudo aquilo que tange a legislação e o exercício de sua função, perfeito? Então, por isso a questão está correta, está lá, são deveres fundamentais do servidor público, manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinente ao órgão onde exerce suas funções. E vamos lá, questão de número 21. Julgue o seguinte item a respeito da ética no serviço público. O uso do cargo ou função pública para obter favorecimento, desde que não haja prejuízo a outrem, não constitui afronta à ética e à moral no serviço público. Tá certo essa questão, galera? É óbvio que tá errada. Olha só. O uso de cargo ou função para obter favorecimento já tá errado, né? Você não pode fazer isso. Aí ele tenta justificar. Desde que não haja prejuízo a outrem, não constitui afronta. Não, é claro que constitui afronta à ética e à moral no serviço público. Questão errada, tá, pessoal? Das vedações do servidor público. É vedado ao servidor público o uso do cargo, ou função, facilidades, amizades, tempo, posição e influência para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem,
tá? Aí complementando, eu coloquei aqui, fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço em benefício próprio, de parentes, de amigos ou de terceiros. Perfeito? Por isso questão errada. Está falando desde que não haja prejuízo para outro. Não, constitui afronta à ética moral. Questão errada. 22. A ausência injustificada, perceba que a ausência injustificada de um servidor público ao seu local de trabalho constitui fator de desmoralização do serviço público? Correto, pessoal. Preste bastante atenção. Ausência injustificada. Se a ausência for justificada, não constitui fator de desmoralização. Só que já vi questões falando do tipo, toda ausência constitui fator de desmoralização? Tá errado, não é toda ausência. É aquela ausência injustificada, ok? Então essa questão tá aqui, constitui fator de desmoralização do serviço público? Sim, a ausência injustificada constitui sim. O cara tá faltando simplesmente por desleixo dele, não tem nenhum motivo ali plausível para que ele venha estar faltando ao serviço. Então, a questão aí está correta. Aí eu até fiz essa explicação, mas eu vou direto aqui no que interessa. Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz a desordem nas relações humanas. Perceba que é toda ausência injustificada. Se cortasse essa parte aqui injustificada e falasse toda ausência do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização, estaria errado, porque não é toda ausência, é toda ausência injustificada. Ficou claro, né? Questão 23. Julgue o item a seguir relativo ao regime dos servidores públicos federais e à ética no serviço público. Comissões de ética são obrigatórias para todos os órgãos da administração pública federal, direta, sendo facultativos para entidades da administração indireta. Errado. Por algum motivo já ficou aqui, né? Mas não tem problema. Tanto na administração direta quanto na indireta, tem que ter as comissões, elas são obrigatórias. E vamos ver aqui o dispositivo que fala sobre isso. Todos os órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor, no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou procedimento suscetível de quê? Censura. Lembrando que a única pena aplicável pela comissão de ética é a penalidade de censura, nenhuma outra, tá? Questão errada. 24. É dever do servidor público respeitar a hierarquia? Sim, até aqui ok. Respeito esse que veda. Vedar é proibir, né? Proibido é ele representar contra comprometimentos da estrutura do poder estatal. Errado, galera. Não é proibido. Se ele vê qualquer tipo de irregularidade, é dever dele, é dever do servidor, é seu dever, como futuro servidor, denunciar toda atitude contrária aos princípios, à ética e à moral, tá? Então, não aqui, respeito esse que veda ele representar contra comprometimentos da estrutura do poder estatal. Errado. Ele deve, pelo contrário, denunciar. Questão errada. Aí lembre-se que o servidor jamais deve deixar de lado o elemento ético, isso mesmo. Portanto, ele sim deve representar contra todo e qualquer comprometimento ético, mesmo que venha de seu chefe imediato ou da estrutura do poder estatal. Aí ficou claro? É um dever do servidor público, tá? Não é discricionariedade, ele não tem escolha, ele tem que denunciar. Se ele não fizer isso, ele vai estar sendo omisso. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Aí ainda diz aqui, resistir a todas as expressões superiores hierárquicos de contratantes, interessados e outros que visam obter quaisquer favores, benesses, vantagens indevidas em decorrência das ações imorais, ilegais, aéticas ou aéticas e denunciá-las. Perfeito? Questão errada aí de novo.
Questão de número 25. É dever do servidor público facilitar a fiscalização de serviço público cuja prestação esteja sob sua responsabilidade. Perfeito. Ele deve facilitar, não dificultar, ficar escondendo documento, coisas do tipo. Ele deve facilitar a fiscalização do serviço público cuja prestação esteja sob a sua responsabilidade. Questão correta, é um dever, né? Aqui, ó, são deveres fundamentais do servidor público facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito, é claro. Questão correta. Percebo que as questões estão baseadas todas aí no decreto 171. É tranquilo. Deveres, vedações. Então, fica atento. Tem que ler, cara. Não tem jeito. E espero que você esteja acompanhando aí junto com a legislação. Perfeito? 25. Ok. Questão de número 26. A consciência moral deve nortear o comportamento do servidor público, que deve sempre apresentar conduta ética, ainda que receba ordem, ele está recebendo ordem hierárquica superior que lhe imponha conduta imoral e antiética. O que a gente acabou de ler anteriormente? É dever do servidor público denunciar toda atitude antiética e imoral que venha do seu superior ou que se funda no poder estatal, beleza? E outra, deve resistir às pressões dos superiores, de contratantes, de terceiros, é dever do servidor público, beleza? Então essa questão tá correta, tá? Olha o que diz, ó. A consciência moral deve nortear o comportamento do servidor público, que deve sempre apresentar conduta ética, ok? Ainda que receba a ordem hierárquica superior que lhe impõe a conduta imoral. Beleza? Então, questão correta. Aqui, deixa eu ir direto aqui, ó. Porém, sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura que se funda no poder estatal. E aqui o dispositivo que eu falei, resistir a todas as expressões de superiores, hierárquicos, de contratantes, de interessados e outros que visam obter qualquer vantagem, benesses e etc. Questão correta. 27. Nos órgãos públicos federais, entre os servidores sujeitos à apuração de desvio ético previsto no decreto 171, não estão incluídos, tá? Incluídos, não come palavra não, que nem eu, tem que ficar atento, ler devagar, tá? Não estão incluídos colaboradores terceirizados com brigadistas e vigilantes. Errado, galera. Eles, para fins de decreto comprometimento ético, também são considerados servidores e se enquadram aí dentro do decreto 171. Perfeito? Terceirizados também estão enquadrados para fins de apuração de comprometimento ético. Veja aqui, para fins de apuração de comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira. Perceba que ainda que sem retribuição financeira, pode vir uma questão dizendo desde que receba a retribuição financeira, fica atento, desde que ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, fundações públicas, entidades paraestatais, as empresas públicas e sociedades de economia mista, ou em qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Questão aí errada, tá, pessoal? Porque aqui, não estão incluídos. Está dizendo que não estão incluídos. Na verdade, eles estão incluídos. Questão errada. Eu esqueci de colocar aqui o gabarito, mas é errada, tá? 28. Acerca da ética no serviço público, cada item que segue apresenta uma situação hipotética, seguida de um assertivo a ser julgado. Mauro, estudante de Direito, que cumpre estágio em um Tribunal Regional Eleitoral, foi flagrado pelo presidente do tribunal quando acessava sítios eletrônicos impróprios em um dos computadores do órgão. Nessa situação, não há que se falar em desobediência ao Código de Ética dos Servidores Públicos, uma vez que Mauro não é servidor público. Errado, galera. Lembrando que a gente acabou de dizer, aqui, mesmo ele sendo aqui, estudante de direito, ou seja, cumpre estágio, ele é um estagiário, ele se enquadra para fins de comprometimento ético. Então, ele está enquadrado no decreto 171, tá? Lembrando,
Entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato, porque estagiário é regido por um contrato, eu já fui estagiário, sei o que é isso, ou de qualquer ato jurídico que preste serviço de natureza permanente, temporária, excepcional, ainda que sem retribuição e etc. Questão errada, tá? Ele vai sim responder aí por isso aí. Questão errada. 29. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra à vida particular de cada agente público, que é entendido como aquele, mais uma questão aí no caso aí de servidor público, né? Quem é considerado servidor público para fins de comprometimento ético? Cumpre estágio probatório, ocupa cargo estável, efetivo ou cargo em comissão na administração direta. Exerça atividade pública remunerada na administração direta e autarquias. Por força de lei ou por qualquer ato jurídico, preste serviço permanente, temporário, eventual, excepcional, ainda que sem retribuição financeira para a administração pública. Eis aqui o nosso gabarito, mas vamos ler as outras. Exercer atividade pública remunerada na administração pública, exceto nas empresas de economia mista, errada. Exercer atividade pública remunerada pelo erário na administração pública, errado. Porque, lembrando que isso aqui é uma questão de múltipla escolha, tá? Não é questão de certo e errado. Porque a mais completa é essa aqui, tá? Se você falar assim, é considerado servidor público aquele que exerce atividade pública remunerada pelo erário na administração pública segundo o decreto 171, sim, estaria certo, tá? Uma questão de certo e errado. Por quê? Porque ele não estaria excluindo as outras partes, não estaria excluindo. Mas como isso aqui é de múltipla escolha, você vai procurar o quê? O que está mais completo, ok? Então, questão gabarito letra C. Ainda que sem remuneração, é importante lembrar disso, tá? Fique atento. Questão de número 30. Eita, já foi aqui o gabarito sem querer, mas não tem importância não. Vamos lá. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público. Ok, isso aí mesmo. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Perfeito também. A 2. Então, a 1 e a 2 eu sei que já está certo. A B aqui está dizendo que a 3 tá, a B aqui está dizendo que a 3 está errada, a B já não é. A C não colocou a 1, também não é. E tá faltando aqui a letra D aqui, né? Não sei por que não foi. Mas enfim. A moralidade na administração pública se limita à distinção entre o bem e o mal? Não se limita. Tá dizendo que se limita aqui, ó. Não se limita à distinção entre o bem e o mal, tá? Tá errado isso. Não devendo ser acrescida a ideia que o fim é sempre o bem comum. Pelo contrário, devendo ser acrescida da ideia que o fim é sempre o bem comum, tá? Esse não aqui tá deixando errado também. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. Perfeito. A 1, a 2 e a 4 estão corretas até agora. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade não deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar. Pelo contrário, deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, embora como cidadão seja parte integrante da sociedade. Então, galera, quais estão certos? A 4, a 2 e a 1. Ver aqui se tem aqui a 4, a 2 e a 1. O gabarito é a letra A mesmo. Viu que a gente viu cada itemzinho. O erro da 3 está em limitar a moralidade e a distinção entre o bem e o mal, entre o honesto e o desonesto. Além disso, a conduta do servidor público deve ser sempre orientada para o bem comum, como eu já havia dito. Gabarito letra A. Vamos lá, pessoal. Questão de número 31, vamos dar continuidade aí. O servidor público jamais pode desprezar o elemento ético de sua conduta. Até aqui, ok. Embora, em algumas situações, tenha que decidir entre o legal e o ilegal. Correto. Em algumas situações, ele vai decidir entre o legal e o ilegal. Questão correta. Relembrando o que eu já disse, o elemento ético vai ser sempre que vai nortear o servidor público e ele jamais pode desprezar o elemento ético. Não poderá jamais desprezar o elemento ético, o servidor público. Questão tranquila, correta. 32. O servidor público não poderá jamais desprezar. Perceba que se repete, cara. Não importa a banca, se repete.
não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta, assim terá que decidir principalmente, tá? Isso aqui é interessante, principalmente entre o oportuno e o inoportuno, conveniente e o inconveniente, o justo e o injusto, o legal e o ilegal, o honesto e o desonesto. Beleza? Gabarito, letra E. Aqui, ó. O servidor público decide entre todas essas coisas, o oportuno, inoportuno, conveniente, o justo, o injusto, legal e ilegal, sim. Só que principalmente ele vai decidir sobre o quê? Entre o que é honesto e o que é desonesto. Olha lá, ó. Mas principalmente, aqui eu tô sublinhando para vocês, entre o honesto e o desonesto. Ok? Gabarito, letra E. Vamos lá, pessoal. Questão de número 33. Ó. A administração pública de qualquer dos poderes nacionais obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Correto. O Código de Ética Profissional do Servidor Público considera consolidada a moralidade quanto a cortesia, boa vontade, cuidado, tempo dedicado. Não é isso que vai consolidar a moralidade administrativa, não. B. Equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do agente público é o nosso gabarito. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade é o que vai consolidar a moralidade administrativa. Perfeito? C, não. D, também não. E, também não. Tá? É o gabarito da nossa questão. Veja o que diz, ó. O fim é sempre bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do serviço público é o que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Perfeito? Gabarito, letra B. 34. Considera-se servidor público, para fins de apuração de comprometimento ético, todo indivíduo que preste serviço de natureza permanente, temporário ou excepcional, ligado direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal. Galera, é isso aí, ó. Todo indivíduo que preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional. Questão correta. Ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal. Perfeito. A gente já viu isso, tá? Ó, natureza permanente, temporária ou excepcional. Entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato, qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira. Isso é bem importante, tá? Ainda que sem retribuição financeira. A questão pode tentar te pegar aqui. Ah, desde que com retribuição financeira? Estaria errado. Porque ainda sem retribuição financeira ele pode. Então vamos lá. Questão correta. Ele é considerado sim. 35. O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim terá que decidir principalmente entre o ilegal e o legal? Não. Ele vai decidir principalmente entre o que? O honesto e o desonesto, tá? Não entre o legal e o ilegal. Questão errada. Perceba que se repete, não tem jeito. Eles modificam uma coisa em outra, mas se repete. 35, errada. 36. Para fins de comprometimento ético, é considerado servidor público exclusivamente, olha a palavrinha aqui, ó, aquele que presta serviços a órgãos do poder estatal mediante retribuição financeira. Errado, pessoal. O que eu falei na outra questão? Vão colocar questões dizendo que desde que receba retribuição financeira é considerado servidor público. Não. Ainda que sem retribuição financeira, tá? Então aqui está falando exclusivamente aquele que presta serviço a órgãos do poder estatal mediante retribuição financeira. Errado. Por quê? Mesmo que ele não receba retribuição financeira, ele pode ser considerado sim servidor público, tá? Ele vai ser considerado servidor público. Questão errada. Aí eu botei aqui exclusivamente e o ainda que eu deixei em negrito aqui, ainda que sem retribuição financeira. Não tem mistério, galera. Questão errada. 37. A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, impondo sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem negar, salvo, somente nos casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse do Estado, da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso nos termos da lei. Lembra que a gente está falando da publicidade, tá? Então, existem realmente as ressalvas nos casos citados aqui.
casos de investigações policiais, interesse do Estado, tá? E previamente declarado sigiloso. Questão correta. Olha lá, ó, das regras deontológicas, salvo nos casos de segurança nacional, investigações policiais, o interesse superior do Estado, a administração policiais, serem preservados em processo previamente, ó, previamente, pode trocar esse previamente, colocar posteriormente declarado sigiloso, não, é previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato, publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão, lembre-se disso, sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum imputável a quem negar. Perfeita a questão. Questão correta. 38, né? A Comissão de Ética Pública, a Comissão de Ética, né? Tá, só a Comissão de Ética, criada nos termos do Decreto 171 de 1994, compete conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de questão tranquila, galera. Qual a única penalidade que a Comissão de Ética Pública pode aplicar? Censura. Então, suspensão não é, demissão também não é. Aqui é o nosso gabarito. Letra C, censura. Censura e suspensão não, demissão e suspensão não. Somente censura é o que a Comissão de Ética aplica. Questão aí, letra C. 39, saiu aqui, mas não tem problema não. Por meio de exercício dos princípios e valores morais no trabalho, como ser probo, reto, leal e justo, entre outros, o servidor, além de desenvolver suas capacidades, habilidades e competências, projeta também seus valores éticos. Perfeito. Entendeu? Uma questão um pouco mais conceitual, mas perfeito. Questão de interpretação aí, na verdade. Questão correta. Ó, um dos deveres fundamentais do servidor público, do Poder Executivo, é ser probo, reto, leal, justo, escolhendo sempre a opção que seja melhor para o bem comum, conforme aí o que dispõe. Ó. São deveres fundamentais do servidor público ser probo, real, leal, reto, justo, demonstrando toda a integridade de seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. Perfeito? Questão 39, correta. 40. O servidor público jamais pode desprezar elemento ético de sua conduta. Parece que eu estou repetindo a questão. Não, é outra questão. Embora em algumas situações tenha de decidir entre o que é legal e o ilegal. Perfeito. Ah, Rodrigo, a outra eu estava falando que era... você disse que estava errado. Mas dizer o quê? Tenho que decidir principalmente entre o legal e o ilegal. Aí tá errado. Aqui não, tá dizendo só tenha a decidir entre o legal e o ilegal. Aí tá correta a questão, tá? Porque principalmente ele tem que decidir entre o quê? O honesto e o desonesto. Principalmente. Não quer dizer que ele não deva decidir também entre o legal e o ilegal. Essa é a interpretação do texto aí. Então, questão aí correta, além de decidir sobre o legal e ilegal, justo e injusto, conveniente e inconveniente, que eu acabei de dizer, oportuno e inoportuno, caberá ao servidor decidir principalmente entre o honesto e o desonesto. Aqui está perguntando só se ele decide entre o legal e o ilegal. Entre o legal e o ilegal ele decide, ó. Tá aqui. Perfeito? Então, gabarito correto. Fala, pessoal, vamos dar continuidade aí nas questões. Questão de número 41. No exercício da função pública, segundo o Código de Ética do Servidor Público Federal, é vedado ser conivente em razão do seu espírito de solidariedade com infrações aos preceitos deontológicos. Sim, realmente é vedado, tá? Não deve ser conivente em razão do seu espírito de solidariedade com infrações aos preceitos deontológicos. Questão correta. Ó, a única alternativa que trata diretamente de uma das vedações constante no inciso 15, é que menciona conivência com infrações ao Código de Ética. Aí eu botei aqui, perceba que o fato da alternativa mencionar os preceitos deontológicos não a torna errado, pois todo o Código de Ética deve ser observado pelos servidores públicos. Questão aí correta. Questão de número 42. Uma psicóloga funcionária concursada e contratada em um órgão público que, após atender uma servidora do órgão, sugerir que essa servidora faça acompanhamento, tá meio
truncado o texto aqui, mas vamos lá. Faça acompanhamento terapêutico em seu consultório particular, por achar que atender nas dependências do órgão é impróprio. Estará agindo de maneira ética, já que se prontifica a ajudar a servidora? Errado, galera. Ela vai estar agindo de maneira aética, tá? Ela está utilizando sua posição como servidora para obter vantagem pessoal. Ah, Rodrigo, mas como é que você sabe que ela, às vezes, ela fez só para ajudar mesmo? Mas, cara, não pode, entende? Não pode. Por isso o item está errado. Pleitear, solicitar, provocar, sugerir, receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, será considerada uma espécie de vantagem. Familiares ou qualquer pessoa para o cumprimento da sua missão ou para influenciar o servidor para o mesmo fim. Perfeito? Questão aí errada e ela vai estar cometendo uma atitude aí que fere, né, o Código de Ética. 43. Dentre as regras deontológicas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, destaca-se o dever de exercer suas funções com cortesia e boa vontade, sob pena de causar dano moral ao cidadão maltratado. Perfeito, tá? Falta cortesia, boa vontade, pode causar dano moral, sim, ao cidadão. Questão correta, ó. São deveres fundamentais do servidor público ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade, e atenção, respeito à capacidade e às limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito ou distinção de raça, sexo, cor, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político ou posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhes dano moral. Questão de número 43, correta. Questão de número 44. Pedro é contratado temporariamente por uma sociedade de economia mista para fazer manutenção das máquinas copiadoras. Pedro é responsável pela troca de peças, consertos em geral. Frequentemente, Pedro substitui peças com defeito por peças usadas em boas condições e as fatura pelo preço de peças novas. Para fins de apuração do comprometimento ético, a conduta de Pedro é aética, visto que Pedro é equiparado a um servidor público para fins de apuração de comprometimento ético. Isso mesmo, questão correta, tá, pessoal? Além de ser uma atitude completamente aética, Pedro ainda é contratado, ainda que contratado temporariamente para fins de comprometimento ético, Pedro é equiparado ao servidor. Entende-se por servidor público todo aquele que exerce por força de lei, contrato ou de qualquer ato jurídico para serviços de natureza permanente, temporária, excepcional e etc. Gabarito aí tá correto, tá? Tá D aqui porque eu adaptei de uma questão de múltipla escolha da CIS Gran Rio. Eu acabei de esquecer de colocar aqui como certo, mas tá certo. Ética, conduta, Pedro é a ética, visto que Pedro é equiparado a um servidor público. Correto, tá? Então, corrija aí, se tiver D aqui, você coloca C. Gabarito, letra C, de correta. Então, 45 agora. São deveres fundamentais do servidor público civil do Poder Executivo Federal utilizar o seu bom senso para comunicar seus superiores nos casos de condutas aéticas ou contrárias ao interesse público. Não, galera, não é o bom senso que ele vai utilizar, né? Questão errada. Comunicar imediatamente seus superiores todo e qualquer fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. É um dever dele, ele não tem que ficar utilizando bom senso. Será que isso eu comunico porque vai afetar tal pessoa, X pessoa, vai acontecer isso e aquilo? Não, ele tem que agir conforme o código diz, tá? Questão errada. 46. Embora deva respeitar a hierarquia, o servidor público está obrigado a representar contra ações manifestamente ilegais de seus superiores. Perfeita questão. Ele não deve se omitir, pelo contrário, ele deve representar contra ações que venham contrariar o código de ética aí do servidor público. São deveres fundamentais do servidor público ter respeito à hierarquia. Ele vai ter o respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar
contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Perfeito? 47. Olha só. O Código de Ética Profissional do Servidor Público estabelece a dignidade, o decoro, ok, dignidade, decoro, zelo, eficácia, a consciência dos princípios morais e o dever de honestidade como primados maiores, que devem nortear o servidor público. Perfeito, tá? Ó, o examinador queria o inciso primeiro, né, do decreto. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, isso é importante, ou fora dele, tá? Já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, isso aqui cansa de cair em prova, seus atos, comportamentos, atitudes serão direcionados para a preservação da honra e tradição dos serviços públicos. Questão correta. 48. Aqui, ó. Segundo as normas do Código de Ética, servidores públicos é vedado. É vedado. Então ele quer o quê? Que é proibido. Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações morais, ilegais ou éticas. Isso é proibido ao servidor público? Não, isso é dever do servidor público. Questão errada. Por quê? Porque está falando que é vedado? Não, isso aqui é dever. Dever, tá, pessoal? Dever do servidor público. Dever. E não vedação. Isso é um dever. Perfeito? Dever. Ó, questão errada. A banca tentou confundir deveres com vedações. E aqui, ó, principais deveres do servidor público. Resistir a todas as pressões superiores hierárquicos de contratantes, interessados e outros que visam obter quaisquer vantagens, favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou éticas e denunciá-las. Tem que denunciar. Questão 48, errada, porque ele misturou vedação com dever. Cuidado. Questão de número 49. A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é de censura. Perfeito até aqui. E sua fundamentação constará do respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso. Ok, galera. Perfeita a questão. Olha só. A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é de censura. É a única pena, tá? Aplicável pelo Código de Ética. Se falar suspensão, se falar demissão, se falar qualquer outra coisa, tá errado. E a sua fundamentação constará no respectivo parecer, assinado por todos os seus integrantes, com ciência do faltoso. Fica atento à última parte aqui, consciência do faltoso. Questão de número 50. Os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia do servidor público em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional? Perfeito, galera. Aquilo que ele faz na vida privada pode acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional, podendo caracterizar, inclusive, violação ao Código de Ética, o que será passível da penalidade de censura? Perfeito, tá? Está nas regras deontológicas, a função pública se integra na vida particular. Por esse motivo, as atitudes do servidor, ainda que fora do ambiente de trabalho, poderão acrescer ou diminuir, inclusive violação ao Código de Ética, tá? Tá aqui o dispositivo, não tem para onde correr, galera. Vocês têm que ler e, pô, ler 1, 2, 3 vezes, entrou no sangue, cara. Você faz as questões, só fica fazendo as questões, entendeu? Viu onde errou? Lê de novo. Viu onde errou? Lê de novo. Grifa todos os dispositivos que eu tô falando. Vai revisar, você vai revisar principalmente esses que caem mais, entendeu? Claro que você vai ler tudo, até porque é muito pequeno o decreto 171, 6029, enfim. Galera, engole o choro e pra cima deles. Questão aí correta. Fala, pessoal, vamos dar continuidade aí. Agora sobre o decreto 6.029, olha o que diz. Para apurar a prática de infração de ética imputada ao agente público, poderão suscitar a atuação da Comissão de Ética Pública qualquer cidadão estrangeiro em passagem pelo país, agente público ou associação de classe. Errado, tá, pessoal? Estrangeiro
Ó, em passagem pelo país não consta no decreto como os legitimados para suscitar a atuação da comissão de ética. Vamos ver, ó. Qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, associação ou entidade de classe poderá provocar a atuação da CEP ou comissão de ética, visando a apuração de infração ética imputada a agente público, órgão ou setor específico de ente estatal. Questão aí, ela tá errada. Perfeito? Porque o estrangeiro não tá, né? Questão de número 52. Qualquer pessoa esteja sendo investigada é assegurado o direito de conhecer o teor da acusação, além de ter vista dos autos no recinto das comissões de ética e obtenção de cópias dos autos de certidão de seu teor. Tá correto, né? Até a questão do princípio do contraditório em ampla defesa, questão correta. Apesar de não ser a nossa matéria aqui. Vamos lá. Qualquer pessoa que esteja sendo investigada é assegurado o direito de saber o que lhe está sendo imputado, de conhecer o teor da acusação e de ter vista dos autos no recinto das comissões de ética, mesmo que ainda não tenha sido notificado, isso aqui é importante, da existência do procedimento investigatório. Mesmo que ele não tenha sido notificado, ele pode ter, sim, conhecido o teor da acusação, etc. e tal. Perfeito? Questão correta. Percebo que é tranquilo as questões, tá, pessoal? Não tem muito mistério na elaboração. Questão de número 53. Em razão da relevância do serviço público prestado, é vitalício um mandato de membro integrante da Comissão de Ética Pública, o que evita interferência externa na atuação da comissão. Errado, não é vitalício, tem um período, tá? Ó, mandato de membros da Comissão de Ética é de 3 anos, não é vitalício, tá? Como diz a questão, ó, a CEP será integrada por 7 brasileiros que preenchem os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública. Eu acho engraçado esse negócio, notória experiência em administração pública, mas vamos lá. Designados pelo presidente da República para mandato de 3 anos, não coincidente, permitido o quê? Uma única recondução, tá? Então não é mandato vitalício. Mandato de 3 anos. Permitido o quê? Uma única recondução. Ok? Então, questão errada. 54. A respeito da ética no serviço público, julgue os itens que se seguem. A comissão de ética deve ser integrada por 7 brasileiros, perfeito, que preenchem os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada, notória experiência em administração pública. Questão correta, tá? A gente acabou de ver isso aí. Ó, idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração pública. São palavras-chave, galera. Cada dispositivo tem suas palavras-chave. Você tem que aprender isso, tá? Porque geralmente são as que são mudadas e são aquelas que também vão fazer você acertar. Questão aí certa. 55. O rol de legitimados para provocar a atuação da comissão de ética previsto no decreto é restrito a agentes públicos, sendo entretanto permitido qualquer cidadão provocar a atuação das comissões de ética. Não é restrito a agentes públicos. Pelo contrário, a gente já viu que a associação de classe pode, por exemplo, impetrar. Ó, qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, associação ou entidade de classe poderá provocar a CEP ou a comissão de ética, visando a apuração de infração ética imputada a agente público, órgão ou setor específico do ente estatal. Então não é restrito ao agente público, tá? Agentes públicos. Perfeito? Então, questão errada por esse motivo. 56. Preste atenção. A partir aqui, ó, Bruno, servidor contratado temporariamente para prestar serviço em determinado órgão federal, praticou conduta vedada, ou seja, proibida aos servidores públicos pelo Código de Ética. A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir à luz do disposto do Decreto 171 e o 6.029. Durante o procedimento de apuração de conduta de Bruno, a comissão de ética deverá garantir-lhe proteção à sua honra e à sua imagem. Perfeito, tá? Eu deixei aqui por algum motivo, mas não tem problema. Você está aprendendo. É um dos princípios a serem observados pela CEP, pelas comissões de ética.
Os trabalhadores da CEP e das demais comissões de ética devem ser desenvolvidos, os trabalhos, né? Devem ser desenvolvidos com celeridade e observância dos seguintes princípios: proteção à honra, à imagem da pessoa investigada. Por quê? Pode estar havendo uma investigação e aquela pessoa não ter culpa no cartório. Aí, pô, já todo mundo está sabendo isso, aquilo, e a imagem da pessoa já foi ali jogada na lama, né? Proteção à identidade do denunciante, aquele que denuncia tem que ser protegido, né? Bem, na verdade, nem sempre isso acontece, mas vamos lá. Que deverá ser mantida sob reserva, se este assim o desejar. Independente e imparcial. Perdão, pessoal. É que tem umas coisas que é engraçado, né? Mas é o que tá lá no negócio. Claro que o cara deseja, né? Para ser perseguido depois. Independência e imparcialidade dos seus membros na apuração dos fatos, com as garantias asseguradas neste decreto. Então, galera, concentrando aqui, proteção à honra e à imagem da pessoa investigada, tá? É bem claro isso aí. Questão aí correta. 57. Considerando as disposições do decreto 171, as resoluções das comissões de ética, julgue o item a seguir. Suponha que a CEP, após procedimento regulamentar, tenha apurado a prática de infração grave por determinada autoridade. Nessa hipótese, é possível o encaminhamento de sugestão, perceba disso, sugestão de exoneração dessa autoridade, a autoridade hierarquicamente superior, não podendo a penalidade ser aplicada diretamente pela CEP. Isso mesmo, galera. Porque a única penalidade aplicável pela CEP é de censura, mas ela pode sugerir, sim, a exoneração. Questão correta, pessoal? Aí aqui, a única penalidade aplicável pela CEP é de censura. E olha o que ele diz: concluída a instrução processual, as comissões de ética proferirão decisão conclusiva, fundamentada, se a conclusão for pela existência de falta ética, além das providências previstas no Código de Conduta da Alta Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público, Poder Executivo, comissões ética tomarão as seguintes providências no que couber. Beleza, não precisava nem ter lido isso tudo, mas aqui é o mais importante. O encaminhamento de sugestão, perceba, ela não está aplicando, ela está sugerindo a exoneração de cargo ou função de confiança, a autoridade hierarquicamente superior ou devolução ao órgão de origem conforme o caso. Questão 57, correta. A única pena aplicável pela CEP é de censura e pelas comissões de ética. E, no caso aqui concreto, a gente está falando que ele vai sugerir à autoridade superior que exonere o cidadão. Beleza? Questão correta. 58. A fim de que haja apuração de comprometimento ético, todos os expedientes encaminhados à Comissão de Ética Comissão de Ética Pública da Presidência da República são considerados a priori como reservados até sua liberação final. Perfeita questão, tá? Uma questão um pouco mais, né? Requer um detalhezinho. Esse procedimento é de extrema importância para proteger a honra e a imagem da pessoa investigada. Inclusive, é um dos princípios que devem ser respeitados. Como eu falei, o princípio da honra e da imagem. Os trabalhadores da CEP e demais comissões de ética devem ser desenvolvidos com celeridade, observância, a proteção à honra e à imagem da pessoa investigada. Olha só. Por fim, o Decreto 6.029 garante a chancela de reservados aos expedientes até que seja concluído, tá? Será mantido com a chancela de reservado até que esteja concluído qualquer procedimento de instauração para apuração de prática em desrespeito às normas éticas. Concluída a investigação, após a deliberação da CEP, a comissão de ética do órgão ou entidade, os autos de procedimento deixarão de ser reservados. Está concluído, aí eles deixam de ser reservados. Perfeito? Concluiu se está certo, se está errado, se a pessoa é suscetível ou não, aí deixa de ser reservado. Questão aí correta. Questão de número 59. Caso um procedimento instaurado por comissão de ética receba chancela de reservado, o investigado só terá direito a saber o que lhe está sendo imputado, de conhecer teor da acusação, de ter vista dos autos, após regular notificação para prestar esclarecimento. Errado, galera. A gente já viu que mesmo que ele não tenha sido notificado, ele pode sim ter conhecimento dos autos, etc.
e tal, tá? Questão errada. Ó, mesmo que ainda não tenha sido notificado da existência de procedimento investigatório, ele pode sim ter ciência lá do que tá sendo imputado a ele. Perfeito? Ó, é assegurado o direito de saber do que lhe está sendo imputado, de conhecer o teor da acusação e de ter vista dos autos no recinto das comissões de ética, tá? Eita, fiz uma bobeira aqui. Perfeito, galera? Questão errada, porque tá dizendo que não pode. E ele, ó, a acusação deve ter vista dos autos e regular a notificação. Após a regular notificação, ainda que não tenha sido notificado, ele pode ter conhecimento. Questão errada por esse motivo. Vamos lá, pessoal. No que se refere, questão de número 60, a ética no serviço público, o juiz tem a seguir. Qualquer procedimento instaurado para apuração de prática em desrespeito às normas éticas deverá ser mantido com a chancela de reservado até que seja concluído. Isso mesmo. Ele tem que ser concluído para ser retirado a chancela de reservado. Isso é uma maneira de proteger aí, de acordo com o princípio aí, a questão de proteger a honra, a imagem do investigado. Ok? Então, questão correta. Ó, intuito é proteger a honra e a imagem enquanto está sendo apurado o fato, se a pessoa tem culpa no cartório ou não. Então, ele vai ser mantido como reservado até ser concluído. Galera, a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Continue fazendo as questões, revisa. E é isso aí. Beleza? Até a próxima.